Obrigado por ter voltado. Então vamos lá. Ainda falando do novo procedimento de arquivamento, eu devo dizer a vocês que, olha, não é só a vítima, também o investigado tem direito de se manifestar para a Câmara Ministerial ou para o PGJ, no intuito de dizer, olha, eu não concordo com esse arquivamento, ou eu concordo, se eu devia manter, lembrando que o reexame é necessário, tá bom? Agora, cuidado, pessoal, que depois da suspensão, quando se julgar ali constitucional ou não esse dispositivo, se ele for constitucional, ele vai ter revogado algumas normas, como a lei, o artigo 7º da lei 1521 e o artigo 6º da lei 1508, ambos de 1951, que falavam que o juiz mandaria um recurso de ofício para os tribunais, caso não, na verdade, caso não concordasse, não, sempre que arquivasse os inquéritos policiais nos casos de contravenção do jogo do bicho e de crimes contra a economia popular. Mas olha, como agora não é mais uma decisão do Poder Judiciário, não há que se falar em recurso, tá bom? Professor, importante, o único recurso que subsiste no que tange ao arquivamento são as causas de atribuição originária do PGJ, cabendo o recurso do juiz ao Colégio de Procuradores. Mas o recurso não é judicial, é ao Colégio de Procuradores, tá bom? Professor, esse colégio é aquela mesma Câmara de Coordenação e Revisão? Não, é outra coisa. Tenham cuidado. Artigo 29A. Nós agora já estamos, quarto tema da modificação no processo penal, terceira da aula de hoje. Acordo de não persecução penal. Pessoal, cuidado, aqui não é aquela delação premiada propriamente dita, tá bom? Vamos lá, artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público, olha o detalhezinho, não é o Ministério Público concederá, não é o Ministério Público garantirá, é o Ministério Público poderá propor acordo. E acordo, pessoal, é natureza jurídica de negócio, de não persecução penal, desde que, olha aqui, desde que necessário e suficiente. Professor, por que é necessário? Porque se não tiver o que punir, é caso de arquivamento. Então, um acordo de não persecução, que vai trazer condições, que não são sanções penais, mas são elementos necessários de serem obedecidos. Então, eu preciso da necessidade, porque se não houver necessidade, manda arquivar, tá bom? E suficiente, ou seja, apto a diminuir ali a ocorrência daqueles crimes, seja um crime reiterado, uma reincidência daquele mesmo sujeito, seja a sociedade. Olha, rapaz, aquele cabo pisou na bola, não foi preso, mas ele sofreu ali consequências. Então, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime mediante as seguintes condições. Já a gente vê essas condições que podem ser cumulativas ou não, tá bom? Ou alternadas. Conceito, professor, o que é um acordo de não persecução penal? É um negócio jurídico. Natureza extrajudicial, por quê, professor? Não é proposto pelo juiz, vai ser proposto pelo Ministério Público, tá bom? Necessariamente homologado. Então, ele é extrajudicial, mas carece de homologação do Poder Judiciário. Em regra, aqui quem vai homologar é o juiz das garantias. Por quê, professor? Porque não é o de instrução e julgamento. Porque se o danado descumprir as condições, ele poderá ser processado mais para frente. Então, vamos lá. Celebrado entre o MP e o autor do delito, olha, o MP poderá... Então, o MP e o autor do delito, necessariamente assistido por um defensor. Um defensor público, professor? Não, uma pessoa que está defendendo ele tecnicamente, tá bom?
que confessa formal e circunstanciadamente, ou seja, não deixa dúvida, foi ele que cometeu o crime, inclusive para toda a forma da lei, tá bom? A prática de delito, sujeitando-se então ao cumprimento de condições, olha, não é de penas, é de condições. E essas condições não podem privar, não são sanções penais, ninguém de liberdade, em troca do compromisso do parquê de não perseguir judicialmente aquele caso, leia-se, não oferecer denúncia, declarando-se ao final, ou seja, quando ele cumprir o acordo, as condições, a extinção da punibilidade. Esse aí é o conceito, abre aspas, para o professor Renato Brasileiro, tá bom? Onde é que teve a origem, pessoal? Na resolução 181 do Ministério Público, boa parte do que está na lei foi transcrito da resolução, muito se questionava a constitucionalidade do Ministério Público regulamentar isso, e agora se afaga. Por quê, professor? Porque é da competência da legislatura da União, ou seja, do Poder Legislativo da União, legislar sobre o processo penal, e não do Ministério Público, tá ok? Então, é competência privativa deles, e aí se falava, não é constitucional, esses acordos não são constitucionais, agora afasta, está na lei, foi votado pelo Congresso Nacional, e agora é possível de ser utilizado sem medo. É um direito subjetivo do réu, professor? Não. A súmula 696 do STF já falava isso para institutos de outras naturezas, inclusive como a delação premiada, e se diz, não é obrigação do Ministério Público sair propondo acordo para todo mundo, se cumprir aquele requisito dos 4 anos. Não é, tá bom? Inclusive tem um enunciado do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, que eles dizem o seguinte: o acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, que avaliará, inclusive, em última análise, parágrafo 14 desse mesmo artigo, se o instrumento é necessário e suficiente para a prevenção e repressão dos crimes. Então, é faculdade do Ministério Público. Professor, retroage? Meus amigos, em tese sim, porque extinção de punibilidade é norma processual penal que em tese retroage. Agora, por se tratar de norma mais benéfica, retroage, tá bom? Então, via de regra, retroage. Vamos lá, extinção de punibilidade, consequência do acordo, é norma de caráter penal e não processual penal. E por se tratar de norma mais benéfica ao réu, a resposta mais fácil é de que retroage sim. Mas, professor, se aplica aquele processo já instaurado? Resposta que nós já temos hoje, também com o enunciado 20 do mesmo Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da legislação, desde que não recebida a denúncia. Então, é direito sim, mas se já foi oferecida a denúncia, não há que se invalidar o que foi produzido tentando chegar a um novo acordo. Então, a orientação para o Ministério Público, que de novo, olha, professor, mas eles podem reduzir um direito do cidadão? É uma faculdade do Ministério Público. E aqui, um colegiado dos Procuradores Gerais de Justiça do Brasil inteiro, nos nossos 26 estados, chegaram à conclusão de que, olha, retroage, mas só depois só até antes do oferecimento da denúncia. Depois disso vai trazer muita dor de cabeça para a gente, é melhor não mexer com isso, tá bom? Então, lembrei, é faculdade do Ministério Público, não é direito subjetivo. Além disso, pessoal, os requisitos para esse acordo de não persecução. Primeiro, não ser um caso de arquivamento, porque se o caso de arquivamento não é necessário. Eu tenho que ter a confissão do acusado, e depois a gente trata um pouquinho mais da confissão. Crime ou contravenção penal sem violência e sem grave ameaça. Mais uma vez, eu recomendo a leitura do enunciado CNPG, que vai falar que é cabível, mesmo naqueles casos que tem uma consequência de violência, mas que não era o dolo do crime. Então, vamos supor que alguém, sim, tem um ânimo de causar uma lesão corporal leve, sei lá, com um tapa ou com um murro, mas a pessoa desequilibra e acaba sofrendo ali uma lesão corporal de natureza grave.
Ok, em tese haveria violência, mas essa lesão corporal grave, se ela for culposa, ela por si só não afasta o direito e é o próprio Ministério Público reconhecendo isso, tá bom? Pena mínima inferior a 4 anos. Mas tem um detalhe, meus amigos, o parágrafo 1º do artigo 28A, inclusive, alinhado com as súmulas 243 e 723 do STF, vai dizer que eu tenho que levar em consideração as causas de aumento e diminuição da pena, que é aquela terceira fase, que inclusive poderá trazer a pena a um quantum abaixo do mínimo previsto no tipo penal. Então, tenham cuidado. Vamos supor que eu tenho um crime ali cuja pena mínima seja 4 anos em si. 4 anos não é abaixo. Mas vamos supor que ele tem ali uma causa de diminuição aplicável ao caso. A gente não sabe ainda se vai ser aplicada, mas aplicável, aí eu diminuo 1/6 de 4. Vai dar menos de 4 anos. Ele terá direito, o Ministério Público poderá oferecer o acordo. Vedações, professor, quando que não é cabível? Não é cabível se couber transação penal. Transação penal lá da 9.099 vai ter a preferência, tá bom? Isso está no parágrafo 2º. Se reincidente, então o reincidente não tem direito a acordo de não persecução. E aqui é reincidência genérica mesmo, qualquer crime. Indícios de ser criminoso habitual. Peço que vocês estudem um pouco mais sobre a prática do crime habitual, mas basicamente a lei destaca aquele que comete sempre ou com finalidades profissionais. E não ser beneficiário nos últimos 5 anos de acordo de não persecução. Meus amigos, mais uma vez a gente passa algo perto de 2 minutos do bloco. Agradeço a sua presença comigo. Nós ainda temos mais 2 blocos a gravar. Fico aguardando vocês. Até já.